Oiê, eu sou a Milena, sejam bem-vindos para mais um vídeo, então só pega sua agulha de crochê, se acomode e bora pro vídeo. Bom, eu vou estar usando a minha agulha de crochê da Duna 3.0, que eu sempre uso, a minha linha branca da Anne, vou deixar a numeração dela na descrição, e a minha linha amarela da Claire. O amarelo dela é amarelo lima. E aqui dentro da minha linha, eu tenho essa mini bolinha que eu uso sempre quando a linha é muito fina. Por exemplo, desse jeito. Eu faço uma bolinha e assim eu faço ela ficar um pouco mais grossa, fazendo com que ela fique com 2 fios. Aí agora eu vou meio que aumentar esse aqui pra gente poder fazer o vestido. E ele tá desse jeito, então agora eu vou ter 2 fios. Essa parte é totalmente opcional, ok? Bom, antes da gente começar a fazer o tutorial, eu vou dar uma leve... Eu vou falar rapidinho como eu fiz as medidas. E basicamente eu queria fazer um vestido tamanho de 1 ano. Mas eu não tinha uma criança com um tamanho de 1 ano, tipo com 1 ano de idade. Ou melhor, a criança que eu queria fazer o vestido, ela não tinha nascido ainda. Então eu queria fazer um vestido tamanho 1 ano. Mas basicamente eu fiz o quê? Eu peguei a medida da minha priminha, de 2 anos, mas ela tinha acabado de fazer 2 anos, então ainda tem as medidas de 1 ano, assim, digamos, mais ou menos. Então faz o quê? Se você estiver fazendo para sua criança ou um tamanho menor ou um tamanho maior, ou sei lá, você pode usar o modelo para fazer para você mesma. Você vai pegar a fita métrica e vai medir o corpo desse jeito daqui. Você vai medir toda a circunferência. E quando eu medi na criança, deu um total de 55 centímetros. Então, eu diminuí um pouco. Então, ficou 40 e poucos centímetros. Eu não vou lembrar o certo, mas ao decorrer do vídeo, eu vou mostrar o centímetro certinho que ficou a parte do corpinho. Na parte da saia, eu também fiz de acordo com a minha criança. Então, eu fiz o quê? Eu diminuí o tamanho, né? Eu medi, por exemplo, daqui na criança, mais ou menos daqui da cintura, para baixo até a base do joelho, e ficou uns 30 centímetros por aí. Então, eu fui e fiz a mesma medida no tecido. Eu vou deixar a parte do tecido também para poder vocês verem. Eu mostrei um pouquinho sobre como eu coloco o tecido, ou melhor, como a minha mãe coloca o tecido. Então, na parte da alça, eu fiz também a mesma coisa. Eu medi nela quando que fica, tanto de um lado da roupa quanto do outro. E deu um total de 12 centímetros, 12, 13 centímetros. Então, no vestido, eu fiz um total de 12 centímetros pra alcinha. Mas, quando ela for nascer, né, quando ela for usar o vestido, se tiver que fazer alguns ajustes, eu vou estar fazendo ajustes. Então, e se você já tiver criança, ou sei lá, você tá fazendo pra você também. Você vai pegar as medidas. Então, vai dar super certo. Então, aqui, agora eu vou fazer o tutorial, o modelo que eu vou estar fazendo nesse vestido. Espero que gostem. E é isso, bora pro tutorial. Para esse vestido, eu vou estar fazendo 15 centímetros de correntinha pro tamanho do nosso corpo. Quando eu terminar minhas 15 correntinhas, eu vou estar subindo mais 3 correntinhas. E na quarta, eu vou fazer meu primeiro ponto alto. Ou melhor, vai ser o nosso segundo ponto alto, porque a correntinha também já é um ponto alto. Então, aqui, eu já tenho 2 pontos altos. Até o final desta carreira, eu vou estar fazendo ponto alto até o final dela. Nesse vídeo, eu vou estar trabalhando com ponto alto, ponto baixo e meio ponto alto. Então, terminei aqui minhas primeiras pontos altos da minha carreira e vou fazer isso até o final dela e eu já volto. Primeira carreira de ponto alto finalizada e agora eu vou estar subindo 3 pontos altos para a gente fazer a próxima carreira. Vou virar o nosso trabalho e agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nesse vestido, nessa minha base aqui do meu corpo, eu vou trabalhar só os pontos altos. Então, vou fazer os meus pontos altos até o final dessa carreira e fazer os demais pontos altos na próxima carreira.
Então, agora eu vou fazer os meus pontos, minhas carreiras, e quando eu terminar, eu volto para mostrar o tamanho que eu vou estar fazendo. Terminei de fazer o meu corpinho e ele tá desse tamanho aqui e ficou com 40 centímetros de comprimento. Terminei de fazer essa parte aqui e agora a gente vai fazer a parte de trás, que eu vou colocar botões para poder a gente fechar e o acabamento. Bom, já tô aqui na lateral do meu vestido, vou fazer uma correntinha desse jeito, vou virar o meu trabalho e agora para todo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo, que vai servir como o nosso acabamento e também as nossas casas, tanto pro botão quanto aquele espacinho mesmo, né? A casa do botão. Então, agora eu vou fazer esses pontos baixos até o final dessa carreira e todo o contorno do nosso corpinho. Então, vou fazer aqui até o final e tá desse jeito assim. O acabamento, ele fica desse jeito, bem bonitinho. E agora eu vou dar a volta por toda a base do meu vestido. Vou passar na lateral de novo e eu volto aqui pra nossa ponta novamente. Então, quando eu terminar, eu volto pra gente fazer os nossos botões e as nossas casas. Terminei o acabamento e já coloquei aqui os meus clipes, que vai ser onde eu vou posicionar as minhas casas, e ali vai ser onde eu vou colocar o botão. Você pode também aumentar a quantidade de botões, se você quiser, ou pode manter o tanto que eu coloquei. Bom, no final da minha carreira aqui, onde a gente tá terminando de fazer os nossos pontos, eu faço uma correntinha e no mesmo ponto eu faço mais um ponto baixo, desse jeito, e agora fica mais fácil para seguir reto. Vou fazer o meu ponto baixo, vou fazer o meu segundo ponto baixo, desse jeito, na fileira reta. Vou fazer uma correntinha, duas correntinhas, desse jeito. Vou tirar o meu clipe, vou pular esse ponto de base, que é onde estava o meu clipe, e no próximo eu faço o meu ponto baixo. Desse jeito daqui, a gente acabou de fazer a nossa primeira casa do botão. Cheguei aqui no meu segundo clipe, vou fazer as duas correntinhas, desse jeito. Vou tirar o meu clipe e vou pular esse ponto de base onde estava o meu clipe. E no próximo, eu fazer um ponto baixo. Desse jeito, a gente já tem as nossas duas casas. E agora, eu vou continuar fazendo esses pontos baixos até o próximo clipe. Cheguei no meu último clipe, vou fazer as minhas duas correntinhas, desse jeito. Vou tirar o meu clipe, vou pular esse ponto de base e no próximo eu faço o meu ponto baixo, desse jeito. Aqui no final vou fazer mais um ponto baixo, já que a gente chegou na nossa lateral, assim. Vou fazer uma correntinha e no próximo ponto eu vou fechar com um ponto baixíssimo, desse jeito. Que agora a gente já tá na lateral, então pra ficar um acabamento mais bonitinho, a gente fecha com ponto baixíssimo. Eu vou vir no próximo ponto e vou puxar a minha linha pra gente poder esconder e arrematar essa parte da nossa costura. Aí depois a gente arruma e a gente vai escondendo em decorrer do processo. E ele fica desse jeitinho daqui, as nossas casas para os nossos botões. Então agora eu vou escolher os botões e vou costurar com agulha normal de costura. Corpinho do nosso vestido quase finalizado e aqui ficaram a parte do nosso botão. Então agora pra gente fazer a nossa alcinha, eu vou mostrar a marcação que eu fiz. Então, vou pegar minha fita métrica e esse comprimento ficou com 20 centímetros. Vou dobrar ao meio e automaticamente ele fica com 10 centímetros de comprimento. E aqui onde tem 5 centímetros, eu vou fazer a minha mini alcinha,
que vai só 3 pontos. Então, ela vai ficar com um total de 1 centímetro. Se você quer maior, você pode aumentar a quantidade de pontos que você vai fazer. Entre cada clipe, vai ter 13 centímetros. E entre nossos clipes e o final, vai ter 4 centímetros. Então, agora, pra gente fazer a nossa alcinha, eu vou estar trabalhando meios pontos altos. Tanto nessa parte da alcinha, quanto no babado da nossa alcinha. Bom, peguei o meu fio e aqui na minha alcinha eu já fiz um nozinho e eu vou subir uma correntinha, 2 correntinhas, que é o que vale o tamanho do meu meio ponto alto. Faço uma argolinha e venho no meu próximo ponto de base, passo meu fio, pego minha argolinha e passo por todas as alcinhas, desse jeito. Passo minha argolinha de novo. Vou tirar o meu clipe, como é uma mini alcinha, como eu estava explicando, ela só tem 1 centímetro. Então, vou fazer só 3 pontinhos desse jeito. Vou ter só 3 pontos, meios pontos altos como tamanho, largura, tá bom? Você pode fazer maior também, se você quiser. Então, aqui eu fiz mais 2 correntinhas para subir. Venho no próximo ponto, com as minhas 2 argolinhas na agulha. Passo por uma, desse jeito, pego meu fio, passo por todas. Novamente, pego minha alcinha, venho no meu próximo ponto, desse jeito, e passo por todos. Faço 2 correntinhas, novamente, vou virar o meu trabalho e vou repetir. Então, vou fazendo isso até chegar do outro lado. Eu fiz um total de 12 centímetros de alcinha, mas você pode estar medindo no seu bebê, na sua criança. E se for pra você, você pode medir certinho em você e fazer a quantidade certa. Terminei de fazer as alças do meu vestido e agora eu vou costurar essa parte daqui. Então, eu vou pegar uma argolinha desse jeito daqui, vou vir com o meu fio, vou passar por ela desse jeito. Vou vir na minha carreira de base, onde a gente fez as nossas alcinhas, os nossos pontos baixos, na verdade. Vou vir na alcinha de dentro, desse jeito, e vou puxar o meu fio. Então, passo por 1 e passo por 2. Venho no meu próximo ponto, na outra alcinha, na de dentro, e novamente eu venho na alcinha de dentro do nosso acabamento também. Passo por 1 e passo por 2. Próxima carreira, o próximo ponto, do mesmo jeito. Venho com a nossa argola por dentro, passo por 1 e passo por 2. E agora, só para finalizar, eu venho nesse ponto novamente do nosso ponto alto, ou meio ponto alto, e venho na minha argolinha de dentro, pego meu fio, passo por 1 e passo por 2, finalizando a nossa costura. Desse jeito aqui. Se caso não deu pra enxergar muito bem, ou o jeito que eu tava falando não deu pra entender muito bem, eu tenho um vídeo aqui no canal só mostrando como é que eu faço essa costura, então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Terminei de fazer a costura das nossas alças, agora vamos fazer o babado. Bom, minhas alças já estão prontas e elas ficaram desse jeitinho daqui. Então, agora eu vou fazer o meu babado nessa parte daqui, nessa parte de fora. Nessa parte de fora aqui da nossa alcinha, só pra ele ficar pra fora, né? Acho que dá pra entender. Então, aqui, agora, nesse meu ponto daqui, eu vou colocar o meu fio branco. Fio branco colocado, então aqui agora eu vou vir na agulha onde a gente acabou de colocar o nosso fio. Desse jeito, vou subir uma correntinha, 2 correntinhas, desse jeito,
e vou fazer minha primeira carreira em meio ponto alto normal. Aqui a gente vai fazer a nossa carreira só pra gente começar a fazer o nosso babado. Então, a cada ponto de base daqui, eu vou estar fazendo um meio ponto alto, para na próxima carreira a gente começar a fazer os nossos aumentos. Então, eu pego a agulha, venho no nosso ponto de base, desse jeito, pego o meu fio e passo por todas as duas argolinhas que ficaram. Então, vou fazer isso até o final desta carreira. Cheguei no final da minha alcinha e a minha primeira carreira de meio ponto alto já está pronta, ela ficou desse jeito. Então, agora, eu vou estar subindo 2 correntinhas. Então, a primeira e a segunda. Vou virar o meu trabalho e agora a gente começa a fazer as nossas carreiras de aumento. Aproximei a câmera e no meu primeiro ponto de base, eu vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. Desse jeito. E no mesmo ponto, eu faço um aumento. Então, no mesmo ponto, a gente vai ter 2 meios pontos altos. Eu tô fazendo meio ponto alto pra poder ele não ficar uma coisa muito grande. Mas, se você preferir fazer pontos altos nessa parte, você pode, ok? Então, vai da sua preferência. Então, a cada ponto de base dessa primeira parte, eu vou estar fazendo aumentos. Então, aqui, já estamos no nosso terceiro ponto de base e já temos um total de 6 pontos altos. Agora, vou finalizar essa carreira. Cheguei no final da minha carreira e ele já tá desse jeito aqui, já tá começando a fazer um babado, já tá começando a se formar alguma coisa. Então, bora pra próxima carreira. Vou fazer novamente 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho e aqui novamente eu vou fazer o mesmo processo. A cada ponto de base, que agora tá duplicado, eu vou fazer um aumento. Novamente, vamos repetir os nossos aumentos em toda essa base. Então, venho no meu ponto, faço um aumento, venho nele de novo e faço outro aumento. Então, basicamente, a gente vai estar repetindo o mesmo ponto que a gente acabou de fazer na carreira anterior. A gente vai fazer nesta carreira. Aumentos sobre os pontos de base. Desse jeito, e eu vou fazer até o final da minha carreira. E olha só, a gente já fez alguns pontos e já deu uma cara diferente, já deu um formato diferente. Então, quando eu terminar, eu volto. Terceira carreira finalizada. E olha só como já tá o formato, o desenho dos nossos babados. Já tá até que bem bonitinho. Então, bora pra próxima carreira. Vou subir aqui 2 correntinhas. E para essa carreira, eu não vou fazer mais aumentos, então eu vou fazer meio ponto alto para cada ponto de base, sem aumentos e sem diminuições. Vou seguir fazendo apenas meio ponto alto para cada ponto de base até eu chegar ao final da minha carreira. Então, desse jeito aqui agora, eu já tenho os meus primeiros pontos de base desta carreira. Então, aqui no total, a gente tá na 4ª carreira. Então, a primeira carreira a gente fez de meio ponto alto, 2 carreiras de aumento. E agora, novamente, a nossa carreira de meio ponto alto. E eu vou fazer só mais uma pra gente finalizar. Corpinho do meu vestido finalizado. E essa aqui é a parte da frente do meu vestido. E essa aqui é a parte de trás dos meus vestidos, já com os botões. Bom, aqui nessa parte de baixo, eu já coloquei o meu fio, fiz o nozinho nele, e aqui eu vou estar subindo 4 correntinhas. Essa parte aqui é totalmente opcional, mas eu vou fazer ela pra colocar um detalhe a mais no vestido. Então, aqui, eu já tenho as minhas 4 correntinhas, já fiz a minha argolinha na agulha, vou pular um ponto de base e no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, fazendo este quadradinho daqui. Faço uma correntinha, separação, pego a minha argolinha de novo, pulo um ponto de base e no próximo ponto, eu faço meu ponto alto novamente. Desse jeito, a gente tem 2 quadradinhos agora. Faço novamente uma correntinha de separação, pego a minha argolinha, pulo o ponto de base
e faço um ponto alto no próximo ponto. Desse jeito aqui, temos as nossas 3 quadradinhos, desse jeito. E temos 4 pontos altos e 3 correntinhas de separação. Vou fazer novamente uma correntinha de separação, minha argolinha, vou pular um ponto de base e vou fazer o meu próximo quadrado. Agora temos 4 quadrados e agora eu vou fazer isso até o final da minha carreira do outro lado. Finalizando a minha carreira, já cheguei do outro lado e aqui eu vou fazer uma correntinha desse jeito. E eu vou voltar aqui na minha terceira correntinha. Então, eu vou contar 1, 2 e 3 e vou fazer na minha terceira correntinha. Desse jeito daqui, temos todos os nossos quadradinhos prontos. E aqui, só como acabamento, eu vou subir uma correntinha e no mesmo ponto, eu já vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. E agora, eu vou fazer a volta até chegar do outro lado, ponto baixo para cada ponto de base, até o final dessa carreira. Essa parte vai servir mesmo só como um acabamento final pro meu vestido. Então, agora eu vou terminar essa carreira de ponto baixo até o final e vou colocar o meu tecido na parte de baixo pra gente fazer a saia do meu vestido. Nesse vestido, eu vou estar usando 2 tecidos. O primeiro que eu vou estar usando vai ser esse amarelinho aqui, que eu vou reutilizar dessa blusa, porque ela é a cor certinha do meu vestido. Então, eu vou estar usando ele como tecido de cima. Para o tecido de baixo, eu vou estar usando esse tecido de malha, porque o tecido amarelo, ele é transparente. Então, eu vou estar fazendo um forro para colocar embaixo com esse tecido de malha. Eu vou deixar o nome deles na descrição do vídeo. Aqui, eu já cortei o meu tecido e agora dá para ver bem nitidamente como ele é transparente. Então, aqui, dá para ver o lado que tem um tecido e o outro lado que não tem um tecido. Essa parte de usar 2 tecidos, ela é bem opcional, porque você vai usar o tecido que você quiser. Então, agora, eu irei fazer as marcações do meu tecido. Então, agora, nesse momento, a gente vai começar a fazer as marcações. Daqui do topo, a minha mãe mediu um total de 16 centímetros, que representa a circunferência da cintura. Então, ali a gente fez a marcação com lápis e depois, abaixo dela, a gente vai medir o tamanho que vai ser a saia do meu vestido. Então, nessa parte, você pode fazer uma saia longa, uma saia curta, uma saia midi, vai depender do jeito que você quiser. Então, ali, onde tem os 16 centímetros, onde eu tô colocando meu dedo, a minha mãe tá marcando o tamanho que a gente vai fazer a parte do forro, que vai ser menor que o tecido amarelo. Então, aqui agora, a gente vai medir por toda essa volta aqui, para depois a gente começar a fazer a parte de cortar o tecido, passar na máquina e finalizar o vestido. Então, aqui a gente tá terminando de fazer as marcações pra gente começar a cortar o nosso tecido. Então, aqui, antes da gente cortar, a gente vai posicionar o nosso tecido certinho. Então, a gente dobrou em 4. E aqui, na parte do topo, onde minha mãe tá cortando, é os 16 centímetros que a gente marcou anteriormente, onde a gente fez a nossa primeira marcação. Essa parte, a gente vai meio que descartar essa parte do nosso corte, porque a gente não vai usar. Na parte de baixo, agora onde já tá cortando, é o tamanho que a gente vai fazer o nosso forro. Então, ela vai cortar essa parte e depois vai servir como molde pra gente cortar no tecido amarelo. Então, aqui ela já terminou de cortar, ela tá terminando de ajeitar a parte do forro. E ali nas laterais a gente vai costurar, pra depois a gente costurar no tecido e ele ficar franzidinho. Então, no final do acabamento, ele tem que ficar desse jeitinho. Então, aqui o nosso forro já está cortadinho e ele ficou com um total de
30 centímetros de comprimento. Então, aqui, ela vai pegar o nosso forro e vai colocar em cima do nosso tecido. Nesse momento, eu ainda não tinha cortado a blusa, então, ela tava medindo. E na parte de baixo, ela marcou ali uns 3 dedos, maior do que o tecido. Mas na parte de cima, a gente cortou ele bem maior, para caso querer aumentar a parte do tecido, ou depois fazer algum ajuste, ou enfim, a gente cortou o tecido amarelo bem maior que o tecido branco. Então, agora, depois que a gente já cortou o tecido amarelo, a minha mãe colocou o tecido em cima e fez a medição de novo. E embaixo ficou um total de 2 dedos e em cima ficou um total de 3 dedos. Então, ela vai diminuir um pouco o tecido na parte de cima para deixar 2 dedos, 1 dedo e meio. Então, terminamos de cortar e vamos medir de novo e o comprimento ficou 36 centímetros. Então, aqui agora já temos o nosso forro e o nosso tecido amarelinho certinho. Essa parte daqui a gente vai fazer a parte da costura. Então, o nosso tecido amarelo dá pra ver que ele é bem maior. Então, a gente vai começar a fazer a parte da costura nele, pra poder ele ficar franzidinho desse jeito e ficar no tamanho que é o nosso forro. E depois a gente vai costurar no vestido. As linhas que vamos estar usando vai ser essa aqui, amarela, essa linha de overlock daqui, que a gente vai colocar ela na canelinha pra gente poder costurar, e também uma linha branca da círculo, que é a mesma linha amarela. Então, começamos a fazer a costura do nosso forro. Então, só fizemos a costura na lateral dele. Na parte de cima não precisa, porque já tá o tamanho certinho. E na parte de baixo, a gente depois fez um mini acabamento fazendo uma barra, né, pra poder ela não desfiar. Então, o nosso tecido já está finalizado. Já trocamos de linha agora para a linha amarela, pra gente poder começar a costurar o nosso tecido amarelo. E aqui embaixo, a gente vai estar fazendo uma barrinha também, que vai ser na parte de cima, que a gente vai costurar. Que na parte de baixo já tem a barra do vestido. Então, aqui na parte de cima, a gente vai fazer essa mini dobrada para poder a gente costurar. E a gente vai fazer isso por toda a volta desse tecido. Pra gente franzir, a gente trocou a pressinha e colocamos essa daqui. E aqui a gente tá medindo a circunferência e tem 20 centímetros. Então, o vestido tem 20 centímetros, o forro tem 25 e o tecido amarelo, ele tem 51. Então, a gente vai franzir ele pra ele ficar do centímetro do forro e do vestido. Para poder franzir, a gente trocou aqui a densidade do fio. Então, a gente colocou em 4. E nessa pecinha a gente colocou em 4 também. Então, agora a gente vai franzir por todo o tecido. Tecido franzido, ele ficou desse jeito daqui. Então, agora a gente vai posicionar o nosso forro branco por baixo do meu tecido amarelo. E colocamos esses alfinetes aqui, um do lado do outro, para poder a gente costurar. Então, a gente colocou essa pecinha na intensidade normal, e essa daí também. E agora, a gente posicionou o tecido amarelo por cima e o forro por baixo. E agora, a gente vai costurar eles dois juntos por todo o meu tecido. Então, agora eu vou fazer toda essa parte de novo, costurando os dois e unindo eles.
Tecidos costurados, e ele ficou desse jeito aqui na parte de cima. E na parte de baixo temos o nosso forro desse jeito daqui. Então, agora a gente vai posicionar o nosso corpinho com o nosso tecido. E para isso, a gente vai, com muita paciência, linhavar essa parte todinha, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, para os dois tecidos ficarem no mesmo lugar e ficarem no tamanho certo. Então, agora, a gente vai passar na máquina, né, desse jeito daqui. E aqui, a gente vai estar passando em cima da onde a gente fez as nossas casas. A gente vai estar passando nesse ponto daqui. E a gente vai fazendo isso e vai arrumando o tecido na parte de baixo. Então, é com muita paciência a gente vai fazer essa parte para poder ficar tudo certinho nos seus devidos lugares até chegar do outro lado do corpo. Tecido costurado no corpinho, ele ficou desse jeito aqui. Depois, a gente tirou a linha, que linhavamos essa parte. Então, na parte da frente ficou desse jeito. E na parte de trás, ela ficou desse jeito também. E agora, pra gente medir todo o tamanho que ele ficou. E de corpinho ficou 16 centímetros. O nosso forro, ele ficou em 43 centímetros. E o total deu 51 centímetros. Então, ele ficou desse tamanho. Essas foram as medidas do meu vestido completo. Então, esse é o resultado do meu vestido. Eu coloquei a flor ali em um lado só pra poder dar um detalhezinho, pra não ficar tão cheio de coisa no corpinho. Então, essa parte da frente, a parte de trás com os nossos botões, bem bonitinho. Achei que esses 3 botões deu um charme, mas você pode aumentar a quantidade de botões. E aqui é a casa como ficou, ele aberto. Eu achei que ficou muito bonitinho. Você pode colocar zíper se você quiser também. Coloquei as minhas florzinhas na barra do vestido pra poder dar um detalhezinho a mais também. E ficar com a mesma flor parecida com a flor do peito. Essa é a parte de trás do meu vestido. Eu não coloquei nenhuma flor, eu deixei a parte lisa. Coloquei só na parte da frente mesmo. E aqui tá o meu forro na parte de dentro do vestido. Ele ficou desse jeito aqui. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like, seu comentário aqui embaixo. Ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo.